Convido os irmãos a se colocarem de pé. E vamos ler João capítulo 12, versos 9, 10 e 11. Evangelho de João, capítulo 12, do verso 9 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos orar, irmão. Senhor Deus, na tua presença, Senhor, nosso coração se enche de alegria pelas obras que o Senhor tem realizado, por tua criação, pela tua providência. O Senhor não tem nos abandonado, não tem nos deixado órfãos. E a tua palavra ensina que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados segundo o teu propósito. Senhor, vamos também, Senhor, e nos alegramos pela obra da salvação, uma obra tão grandiosa, idealizada antes da fundação do mundo, com vistas à salvação de um único povo, a tua igreja. Obrigado, Senhor, por essa tamanha dádiva. Peço agora, nesse momento, que o Senhor olhe para nós com teu olhar de misericórdia, de graça, de longanimidade, Senhor. E que o nosso culto seja aroma agradável na tua presença, Senhor. Porque confiamos unicamente em Cristo, teu Filho unigênito, o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, está à tua destra, sentado, governando com o Senhor todo o universo, intercedendo por nós constantemente. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, tem misericórdia, Senhor, das nossas iniquidades, e nesse momento de culto, que o Senhor aceite a nossa adoração. O nosso cântico, Senhor, também. Nesse momento de instrução da tua palavra, o Senhor, de misericórdia de mim, me auxilie para anunciar as tuas verdades, Senhor, com propriedade, com acuracidade, com responsabilidade também, com o único intuito de glorificar o teu nome, que o Senhor é digno, e que, de forma graciosa, o Senhor também instrua a tua igreja, Senhor, que aqui se congrega. Que o teu Espírito tome esta porção, aplique ao coração de cada irmão as suas necessidades, as suas lutas. E olhe também, Senhor, para os enfermos e aqueles que estão hospitalizados também, que o Senhor, com a tua mão poderosa, os abençoe grandemente, fazendo a tua vontade, Senhor, na vida deles, que é o que nós desejamos, Senhor, sinceramente. Obrigado também pela oportunidade que temos de nos assentar mais uma vez à mesa do Senhor e assim participarmos dos benefícios de Cristo, recebemos graça da sua parte e anunciarmos a morte do Senhor até que Ele venha. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Seja conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, eu penso que, juntamente comigo, os irmãos se alegram em Deus, porque o Senhor, na sua providência, nos colocou num contexto de liberdade. Eu me refiro a vivermos no Brasil, apesar de todas as mazelas e crises e impiedade, nós podemos adorar a Deus livremente, nós podemos servir ao Senhor livremente, nós podemos conversar sobre a Bíblia livremente, nós podemos evangelizar, nós podemos cantar, nós podemos, enfim, cultuar a Deus de forma livre. Isso, sem dúvida, é motivo de gratidão da nossa parte. Nós louvamos a Deus, né? Nós engrandecemos ao Senhor e agradecemos a Ele por essa dádiva. Há a liberdade por um lado,
que é a nossa realidade, mas, por outro lado, quando nós olhamos para a Igreja do Oriente, nós encontramos a Igreja de Cristo perseguida, sofrendo por causa de Cristo e perdendo cristãos que perdem suas vidas. Aqueles que não têm as suas vidas ceifadas têm parentes mortos, têm bens tirados de si. E eu penso que vale a pena nós refletirmos um pouco acerca das consequências negativas que uma verdadeira vida de piedade traz para nós. Como eu disse, nós estamos num contexto de verdade. E nós glorificamos a Deus por isso. Mas eu penso que nós corremos um grande risco de nos acomodarmos com o mundo e de nos conformarmos com este século e de nos amoldarmos dentro da sociedade ímpia na qual nós vivemos, na qual, melhor, Deus, debaixo da sua providência, nos colocou para sermos luz para o mundo, para sermos sal da terra e luz do mundo. Se de um lado existe a liberdade, do outro existe toda a perseguição da igreja. E nós corremos o risco de ficar aqui no meio, nos acomodando, como eu disse, ao mundanismo. Não é incomum que aqui e ali cheguem aos meus ouvidos cristãos, ou pelo menos alguns que se dizem cristãos, que dão mau testemunho da sua vida. Desde criancinha, sei que pecado é que opera no coração do homem, sem Deus, mas desde pequenino, eu ouvia meu pai, que não é crente, dizer ou comentar acerca de vizinhos crentes que não davam bom testemunho. De vizinhos crentes que iam para a igreja, mas que a vida no dia a dia era uma vida de impiedade, de bebedice, de violência dentro do lar. Isso era um dos impedimentos. Eu disse, é verdade que o homem sem Cristo está morto dos seus delitos e pecados. Mas ao invés de os cristãos, ou alguns que se dizem cristãos, servirem de bom testemunho, eles acabam dando um mau testemunho. Como eu dizia, não é incomum que chegue ao meu ouvido essa triste realidade. Pessoas que professam, de fala, de boca, apenas a sua fé, mas na prática não vivem como o sal da terra e luz do mundo. E nós, que estamos dentro desse contexto de realidade, nós temos grande perigo de caminhar nessa vereda aí, que é uma vereda de trevas espirituais. Porque, irmãos, sofrer na vida cristã é a coisa mais comum que existe. E eu me refiro a um sofrimento por causa das coisas de Cristo. Porque os outros sofrimentos, por perdas, de forma generalizada, isso ocorre até com os ímpios. As catástrofes, humanamente falando catástrofes, nós sabemos que todas elas são juízo da parte de Deus, Apocalipse deixa isso muito claro. Mas, humanamente falando, as catástrofes acabam acontecendo até sobre a vida dos ímpios. Mas eu me refiro aqui a consequências negativas que advêm de uma vida verdadeiramente piedosa. O Senhor Jesus mesmo, quando estava pregando, ele ensinou, dizendo, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. E ele diz, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O apóstolo Paulo, conhecedor das palavras de Cristo, aquele que aprendeu diretamente com o Senhor Jesus e que, por ter aprendido com Cristo e por ter sido discípulo fiel do Senhor, apóstolo fiel do Senhor Jesus, também sofreu perseguição por causa da sua fé. Aquele que perseguia passou a ser perseguido. E quando ele escreve a Timóteo sobre o pastoreio, quando ele instrui Timóteo acerca da vida cristã, na segunda epístola, no capítulo 13, versículo 12, Paulo diz, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É isso que o apóstolo Paulo diz. Todos. A palavra grega aqui significa todos e um. Todos, sem exceção. Não há exceção, irmãos. Todos os que querem viver piedosamente
piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo diz no verso 13, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa é a realidade cristã. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz, aquele crente, aquele cristão que não sofre nenhum tipo de injúria, de perseguição, de maledicência por causa da sua fé, esse tem que parar para pensar se a vida dele, de fato, está agradando a Deus. Porque todos, a Bíblia diz, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Como eu disse no início, é verdade que nós não sofremos uma perseguição comparada à Igreja do Oriente, comparada aos primeiros cristãos, né, dos primeiros séculos. Nós louvamos a Deus por isso. No nosso contexto ocidental e no nosso contexto brasileiro, nós não sofremos uma perseguição física. Mas, irmãos, nós certamente, se quisermos seguir a Cristo piedosamente, se quisermos satisfazer a vontade de Deus e não a nossa, nós seremos perseguidos moralmente. Então, se nós não somos perseguidos fisicamente, e louvamos a Deus por isso, e nem queremos ser perseguidos fisicamente, mas somos perseguidos moralmente, porque a perseguição é uma verdade na vida de todo crente piedoso. O texto que eu li aqui fala dos fariseus, né, que tentaram, que estavam buscando, em João capítulo 12, versos 9 a 11, judeus que queriam matar a Lázaro. Os irmãos lembram do contexto. No capítulo 11, nós passamos aqui estudando o capítulo 11, os 3 ou 4 domingos, falando da ressurreição de Lázaro, falando da graça de Deus, do Senhor Jesus Cristo, na vida daquela família que era amada por ele, a família de Lázaro, Maria e Marta, ou Marta e Maria, as suas irmãs. O que ocorreu de tragédia, né, o que ocorreu de dilema, que era a enfermidade e a morte de Lázaro, terminou em alegria, terminou em exultação, porque o Senhor Jesus ressuscitou aquele amigo a quem tanto ele amava. Depois veio uma consequência ruim, onde os fariseus, ou os principais sacerdotes, se reuniram para deliberar ali, finalmente, a prisão de Jesus Cristo com o intuito de conduzi-lo à cruz. O início do capítulo 12, lido pelo presbítero Jonas há pouco, trouxe Jesus indo a Betânia, porque no final do capítulo 11 ele tinha saído de Betânia e foi para Efraim. Agora, no início do capítulo 12, ele voltou a Betânia, e ali na família de Simão, à luz do texto de Mateus e Marcos, como vimos no domingo passado, Simão, o leproso, preparou um jantar para Jesus. Jesus foi até aquele jantar e estavam presentes ali Lázaro, Marta e Maria, e adoraram a Deus, onde Maria teve ali o privilégio de adorar o seu Senhor, de entregar tudo e de fazer tudo aquilo que ela podia para o seu Senhor. Então, nós temos ainda no capítulo 12, pelo menos até aqui, até o versículo 11, algumas consequências em decorrência da ressurreição de Lázaro, em decorrência do milagre que Cristo operou. Ele fez com que um morto voltasse à vida, porque essa é a lição maior do capítulo 11, que eu disse aos irmãos, Jesus como o dono da vida. E aqui, irmãos, agora uma outra consequência, né, devido à ressurreição de Lázaro, é o plano que os judeus têm de matar a Lázaro. E é sobre esse tema que eu quero considerar esse verso de forma breve, plano para matar Lázaro. No versículo 9, nós temos a ida dos judeus a Betânia. Nós lemos ali que muitos judeus ficaram sabendo que Jesus tinha retornado àquela cidade, a Betânia. E eles foram então até ali. Muitos judeus foram até ali. Nós não sabemos, irmãos, qual era a intenção de todos eles. Né? Muitos deles, à luz do versículo 11, criam em Jesus, voltavam crendo em Jesus. Saíram de Jerusalém, né? Está no contexto da Páscoa, a Páscoa está chegando, está próxima a Páscoa dos judeus, e os judeus saem de Jerusalém para ir até Betânia. O texto diz que muitos criam em Jesus. Você estava dizendo que nós não sabemos a intenção, pelo menos não de todos eles. Alguns criam em Jesus, talvez outros fossem curiosos apenas. Tem gente que é assim, não é? Ouve uma notícia, ouve alguma coisa diferente, já quer ir lá para saber. É possível que alguns judeus tivessem ido até Betânia unicamente como curiosos. O fato é que esses judeus foram a Betânia, diz o versículo 9,
não só por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, que tinha sido ressuscitado pelo Senhor Jesus. Se alguns foram com fé, outros talvez tenham ido de forma curiosa, talvez outros ainda tenham ido atrás de espetáculo. Atrás de espetáculo. Uma coisa extraordinária tinha acontecido, então alguns foram ali ver espetáculo, como é comum também hoje, e falando até de religião mesmo, alguns querem mais espetáculo do que o Senhor Jesus Todo-Poderoso, o dono da vida. E não somente esses judeus, ou crentes, ou curiosos, ou, enfim, maravilhados, foram até ali, mas nós lemos nos versos 10 e 11, que foram também alguns mandados pelos principais sacerdotes, principais sacerdotes, os líderes religiosos. A sessão anterior, capítulo 5 a 10, mostrou bem quem eram os principais sacerdotes. Nós lemos no verso 10, mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então veja, os principais sacerdotes querem matar Lázaro aqui, irmãos. E qual a razão de que eles querem matar a Lázaro? Bom, na verdade, eles enviam alguns, os principais sacerdotes enviam alguns dos judeus para aquela região, porque no capítulo anterior, no último versículo, 57, nós lemos que os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prender. Essa tinha sido a ordem, né? Os irmãos lembram. Então eles tinham ouvido falar da ressurreição de Lázaro, enviaram alguns, e se vocês souberem de alguma coisa, então vocês trazem para nós, porque nós vamos prender Jesus e matar a Jesus. Só que agora, eles não satisfeitos, eles querem matar a Lázaro também. Por quê, irmãos? Porque Lázaro é uma testemunha fiel da divindade e do poder de Jesus Cristo. Quem olhava para Lázaro e quem tinha visto Lázaro no túmulo e agora Lázaro ressuscitado, tinha a prova cabal de que Deus estava com o Senhor Jesus Cristo. Eles querem calar o poder de Deus. Esses principais sacerdotes, eles formam a liderança judaica composta pelos fariseus, que eram aqueles homens bem rígidos na lei. Né? Era composta ainda pelos saduceus. Os saduceus faziam parte de um grupo dentre os principais sacerdotes que não criam na ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição. E uma vez que Lázaro tinha sido morto e agora estava vivinho da Silva, como nós dizemos aqui, então isso provava o erro e o engano desses saduceus que faziam parte dos principais sacerdotes aqui. Eles querem calar o Evangelho, querem calar o poder de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque há uma guerra espiritual. A Bíblia não diz de forma direta, mas de forma indireta ela nos informa que Satanás é inimigo de Deus e que Satanás é inimigo da igreja. Não há um versículo claro que nos diga isso, mas nós inferimos diante de tantos versículos, né, como, por exemplo, Pedro, quando escreve a sua epístola, diz que o diabo ele está ao nosso derredor, como um leão tentando nos tragar. Então, ele é inimigo da igreja. Ele quer destruir a igreja. À luz do Evangelho, à luz do capítulo 8 deste Evangelho aqui, Jesus disse que nós, os crentes, né, que seguimos a Ele, ali contra a objeção dos judeus, quando os judeus disseram que eram filhos de Abraão, Jesus disse que não. Então nós entendemos, e à luz de Paulo, melhor não à luz do que Jesus ensinou, mas do que Paulo afirma, nós somos os crentes em Jesus, nós somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. E Deus havia dito a Abraão que ele iria abençoar todos aqueles que o abençoassem e amaldiçoar todos aqueles que o amaldiçoassem. Quando o Senhor fala a Israel em Êxodo, diz que ele será inimigo de todos aqueles que forem inimigos de Israel. Então, ora, se o diabo tenta nos estragar, se o diabo quer destruir a igreja, ele é nosso inimigo. E se ele é nosso inimigo, ele é inimigo de Deus. Porque nós e Cristo, nós e Deus somos um só. Jesus ensinou isso. Eu dizia, há uma guerra espiritual, irmãos, sem dúvida nenhuma, nessa realidade do mundo cristão. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós passamos a pertencer a Cristo, agora nós somos colocados pelo próprio Deus e por Cristo
numa guerra espiritual e numa luta espiritual contra Satanás, contra as potestades do ar, contra tudo aquilo que se levanta contra Deus. Então nós não estamos mais numa zona de conforto, como o ímpio está. O que o ímpio tem, à luz de Romanos, é a lei impressa no seu coração. É a sua consciência acusando do seu erro. É isso que ele tem. É suficiente para condená-lo. É suficiente para lançá-lo ao inferno. Mas, no que diz respeito a uma vida neste mundo, ele vive uma vida numa zona de conforto. Ele vive uma vida confortável. Ele vive uma vida comum. Porque ele trai a mulher, não sente nenhum pesar sobre isso. Ele rouba, ele pega dinheiro sujo, ele mente, ele se prostitui, ele engana. E ele vai vivendo a vida dele. O crente não. A partir do momento em que alguém é alcançado pelo Senhor, ou para adentrarmos já a ideia do texto, quando alguém é ressuscitado pelo Senhor, porque o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que nós estávamos mortos anteriormente. E quando a graça de Deus nos alcançou, então nós recebemos nova vida. Nós fomos ressuscitados à semelhança de Lázaro. Então, quando nós somos alcançados pelo Evangelho e passamos a ter uma vida nova e somos ressuscitados espiritualmente falando, agora nós não estamos mais na zona de conforto. Agora nós vamos enfrentar o inimigo, que é o diabo. Nós vamos enfrentar o inimigo, que é a nossa carne, que é a nossa tendência para o erro. E nós vamos enfrentar o mundo. O mundo é uma oposição direta a Deus. A liderança deste mundo aqui, prefigurada com uma liderança religiosa, que são os fariseus, se levanta contra Lázaro, se levanta contra um crente. Os irmãos lembram que essa família era amada por Cristo. Nós vimos algumas passagens em que Jesus constantemente ia à casa desses homens. E se Cristo ia à casa de Lázaro, como já foi muito bem esclarecido nesse evangelho mesmo, é porque eles eram amigos de Jesus. E se eram amigos de Jesus, eram crentes, porque Jesus não tem amizade com o ímpio. Porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus, diz a Escritura. Deus não ama aqueles que amam o mundo. Deus ama aqueles que amam a sua lei, que amam a sua verdade, que amam o seu Filho, que é Cristo Jesus. Eu dizia, irmãos, o apóstolo Pedro fala do diabo lutando contra nós, tentando nos tragar. Por quê, irmãos? Porque tudo o que diz respeito às verdades de Cristo está sob a mira do diabo. Tudo o que diz respeito às verdades de Jesus Cristo está sob a mira do diabo. Porque ele quer destruir. Ele quer aniquilar tudo o que diz respeito a Deus. Nisso consiste a guerra espiritual. E estes principais sacerdotes aqui, que querem matar a Lázaro, o testemunho dele, a vida dele, esses irmãos, como todos os judeus, eu me refiro aos judeus aqui que não creem em Cristo, e também como os não-judeus, né? Porque, enfim, todos aqueles que não creem em Cristo, como esses principais sacerdotes aqui, rejeitam a Cristo porque são filhos do diabo. Eles rejeitam a Cristo porque não são filhos de Deus. Permitam-me voltar no capítulo 8, capítulo que eu gosto bastante, que nós já estudamos aqui. Capítulo 8, do verso 38. Jesus disse, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Ele estava ali na discussão com os judeus religiosos. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhes disseram, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora, vocês estão querendo me matar, a mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado, se digo a verdade, porque não crê em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Essa é a figura desses principais sacerdotes aqui. Eles querem matar a Jesus, porque eles não amam a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo revela, do lado da mesma moeda, o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em Jesus não entra em juízo, não está condenado. Esse é um lado da moeda, é o amor de Deus. Mas do outro lado da mesma moeda tem a justiça de Deus, o juízo de Deus, a condenação dos ímpios. E o cristão, ele dá um bom testemunho quando ele vivencia esses dois lados da moeda. Ele prega o amor, mas ele prega a justiça de Deus. Mas ele vive para a glória de Deus. E quando ele vive para a glória de Deus, quando ele revela o poder sobrenatural do Cristo, que é o Deus vivo, o ímpio então se opõe a ele. Porque a semelhança desses principais sacerdotes, eles não entendem nada da justiça de Deus. E eles nem querem a justiça de Deus. Eles não amam a Jesus, irmãos. Porque Deus não é o Pai deles. João, autor deste evangelho, na sua primeira epístola, disse: filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto, 1 João, capítulo 3, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Os principais sacerdotes viram em Cristo um enganador, um mentiroso. Eles não amaram o Cristo, porque a justiça não estava nele. Acho que foi Matthew Henry que disse: os principais sacerdotes queriam matar a Jesus, os judeus queriam matar a Jesus, não porque Jesus disse: olhem para os lírios dos campos e vejam como os lírios do campo são bonitos. Não foi por isso que eles queriam matar Jesus. Eles queriam matar a Jesus porque Jesus dizia a eles: vocês são hipócritas. E vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Abraão. Vocês não têm Deus como Deus de vocês. Essa era a palavra dura de Cristo a eles. E eles se rebelavam cada vez mais porque eles não amavam a justiça. E não amando a justiça, eles não amavam o Cristo, que é a justiça de Deus, que é o testemunho de Deus. E aqui, agora, no versículo que nós estamos estudando, eles querem matar a Lázaro. Se Jesus diz que os crentes são um com ele, então Lázaro é um com ele, porque é um crente fiel. Se os principais sacerdotes queriam matar a Jesus, o que dizer de Lázaro? Querem matar Lázaro também. Se o mundo, irmãos, e a sociedade na qual nós vivemos se opõe a Cristo, também se oporá a nós. Ou alguma coisa está errada. Luz e trevas não andam juntos. É parte da vida cristã o padecer por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Eu dizia, como se não bastasse o plano de matar a Jesus, eles querem matar a Lázaro. Por quê, irmãos? Porque nós lemos aqui, muitos dos judeus voltavam a Jerusalém crendo em Jesus. A ideia aqui de voltar não é só voltar, não. Não é só de vir de um lugar para outro. É mas a ideia de conversão, de mudança de vida. Quem eram esses judeus que voltavam crendo em Cristo antes? Quem eram eles? Eram judeus como os principais sacerdotes, religiosos de carteirinha, mas eram hipócritas e criam na sua religiosidade. E eram cegos
e não conseguiam ver a beleza da lei que apontava para o Cristo. Porque Jesus, não é? Diz a Escritura que é o fim da lei. Isto é, a lei aponta para o Cristo. Toda a lei. Mas esses fariseus não veem isso. Os principais sacerdotes, os saduceus, não veem isso. Porque não conseguem enxergar a justiça de Deus. E estão cegos, estão perdidos, estão em trevas. Mas esses judeus aqui, que foram até Betânia, né, e viram Lázaro ressuscitado, esses voltam agora crentes em Jesus. Eles não são mais judeus religiosos. Agora eles largaram a vida, ou a cosmovisão que eles tinham, o modo de ver a vida deles, debaixo de uma religiosidade, como João deixa claro aqui no Evangelho, fria, cega, pecaminosa. Eles são libertos dessa realidade religiosa fria para uma realidade de vida cristã real. O que está havendo então, irmãos, para nós usarmos a mesma expressão aqui do capítulo 11, o que está havendo então é uma ressurreição espiritual. Mortos na religiosidade estão sendo ressuscitados por Cristo. Eles saem de uma fé morta para uma realidade espiritual viva, para servir ao Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vejam que esses serão os que irão dar testemunho aqui nos versos seguintes. Veja, ainda aqui no capítulo 12, no verso 17. A partir do verso 12, Jesus entra em Jerusalém, ele irá para Jerusalém, para ali ser morto. A multidão irá encontrar a Jesus, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Este é o rei de Israel. Essa é a alegria. E quando nós lemos no verso 17, veja o verso 16. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. Verso 17. A multidão que estava com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos dava testemunho. Essas pessoas aqui que tinham ido até Jesus, judeus, que tinham ido até Jesus, até Betânia, para ver o que havia acontecido com Lázaro, voltam para Jerusalém, e quando Jesus entra em Jerusalém, estão dando testemunho de todo o poder de Deus, o poder de Cristo. Estão exaltando Cristo. Então eles saem daquela condição judaica, de cegueira espiritual, embora religiosos cegos espirituais, para uma nova vida, para uma ressurreição em Cristo Jesus. A lição que nós tiramos desses versículos aqui, irmãos, é que uma fé genuína, e fé genuína aqui, eu estou ligando à conversão, né, a uma compreensão real das coisas. Uma fé genuína muda a vida das pessoas, ou a conversão consiste nisso. Uma das maiores preocupações minha, humanamente falando, eu busco descansar no Senhor, é com os meus filhos. Porque eu não nasci lá cristão. E o Senhor me alcançou ali, com 15 anos de idade, bem antes, com leitura da Escritura, mas quando eu entrei numa igreja evangélica e ali confessei o Cristo, eu tinha 15 anos de idade. Já tinha pecado bastante. Foram 15 anos com pecados que qualquer um sabe, não é? Quais são os pecados. Enfim, pecados. E o Senhor me alcançou com 15 anos de idade. E converteu a minha vida. Eu lembro que uma das maiores dificuldades que eu tinha antes de tomar uma decisão para fazer uma profissão pública acerca de Cristo era a amizade que eu tinha com meu pai. Eu sempre fui muito amigo do meu pai, desde criancinha. E quando eu tinha 13, 14, 15 anos, quando comecei a ler a Escritura e entender que eu tinha que fazer uma profissão de fé e comecei a frequentar uma igreja evangélica, um dos maiores medos meus, e uma das coisas que me freava era: como é que eu vou continuar amigo do meu pai se eu virar crente agora? Até que o Senhor, na sua providência, me conduziu a versículos como: aquele que não abandonar pai e mãe, marido, mulher, tio, sogra, nora, por causa de mim não é digno de mim. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu tive a coragem de professar publicamente a minha vida. E a partir dali, sou amigo do meu pai em certo sentido, né? Porque não dá. As conversas que tinham até ali não ocorreram mais. Porque não tinha como ocorrer mais.
Eu dizia, uma das coisas que eu me preocupo é com os meus filhos, porque eles nasceram no contexto. Isso não é maldição, isso é bênção. E eles precisam um dia encontrar a Cristo. Eles precisam um dia entender. Porque é um perigo daqueles que nascem no contexto de achar que está tudo muito bem, obrigado. De que eu sempre estive com papai e mamãe. Eu sempre estive na igreja. Eu sempre caminhei para a igreja. Eu sempre estudei bem. Eu já me formei. Eu estou bem. Quando olha para trás, não vê nada que tenha necessidade de mudança. Pelo menos nessa ótica embaçada, não é? Nessa ótica confusa. Conversão, irmãos, é mudança de vida. É sair da situação de morto para uma situação de vida. A Bíblia diz que o homem nasce morto nos seus delitos e pecados. Não é? Então, o meu filho nasceu morto nos seus delitos e pecados. Cristo tem que alcançá-lo. Cristo tem que alcançar a minha filha. Eles terão de ser convertidos. Eu não sei se já foram. Não sei se serão com 10 anos, com 15, com 20. Mas eles terão que ser convertidos. Isso eu tenho que ensinar a eles. Isso nós temos que entender. Uma vida cristã é uma vida de mudança. É uma vida de conversão mesmo. Não é disso que Paulo fala quando escreve aos Efésios, irmãos? Paulo diz aos Efésios, ele, está falando de Deus, lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões, em seus pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O Espírito, a potestade do ar, Satanás, o diabo, inimigo de Deus, inimigo da igreja, tem os seus filhos. E nós, antes da nossa conversão, éramos filhos do diabo também. Eu era filho do diabo. Você era filho do diabo antes da sua conversão. Paulo diz, agora não mais. Ele deu nova vida para vocês. Entre eles, Paulo diz, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele diz, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso, Paulo continua, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que ocorreu conosco, irmãos? O que ocorreu com Lázaro? Lázaro estava morto e foi ressuscitado. Como nós estávamos antes de conhecer a Cristo? Mortos. E Cristo nos ressuscitou. E se fomos ressuscitados com Cristo, como Paulo diz aqui, e fomos, de fato, e se agora nós não somos mais filhos da desobediência, se nós não somos mais filhos do diabo, nós somos filhos de Deus, se agora nós servimos a Deus e queremos agradar a Deus, e não mais o sistema da empresa onde eu trabalho, não mais o sistema da educação onde eu estou, não mais do sistema do prédio onde eu moro, não mais, eu não sou mais filho desse mundo e dessa era. Se eu não sou, então, irmãos, o sofrimento tem que vir na minha vida. Uma teologia do sofrimento, no sentido correto, irmãos, tem que vir a nós. Eu comecei o sermão dizendo, nós temos a liberdade, e glória a Deus por isso. E ninguém vai querer sofrer de graça, ninguém vai ficar procurando sofrimento. Mas nós, aqui no Brasil, nós estamos inseridos num contexto religioso, evangélico, de triunfalismo. De triunfalismo, de conquistas, e de sucesso, e de boa posição. E se nós não vigiarmos, nós acabamos
até aceitando essa teologia da prosperidade. Talvez não como ela é aí demasiadamente pregada, mas aqui e ali a gente quer namorar com essa teologia porque ela é cômoda. Então eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou em paz, vou ficar aqui no meu cantinho em paz e está tudo bem. E Deus está comigo e Deus está me abençoando. Mas ora, se existe uma conversão verdadeira, essa foi a primeira lição, a segunda é que os crentes em Jesus, salvos pela graça, podem sofrer perseguição sim, sofrem perseguição. Disse no início. Talvez não física, mas moral, no mínimo. Sofrer por Cristo, irmão. Na verdade, é prova da sua graça sobre a nossa vida. Prova da graça de Deus sobre a nossa vida. Os principais sacerdotes queriam matar a Lázaro. Queriam matar a Lázaro. Queriam matar o Senhor de Lázaro. Queriam matá-lo também. Isso não é maldição, isso é graça. Isso é bênção. Isso é alegria. Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 1, verso 29. Vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. E não somente de crer nele. É isso que Paulo diz. Eles receberam a graça. A graça de quê? De padecer, de sofrer por causa de Cristo. É graça, irmão. É graça você perder algo por causa de Cristo. Pode ser um emprego, pode ser a amizade de um pai, pode ser a amizade de uma mãe, pode ser alguém da escola, da faculdade, um vizinho. Mas isso tem que ocorrer na vida do crente. Porque senão não tem mais sal, não tem mais luz. Se eu não sofro absolutamente nada por Cristo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada na minha vida. O apóstolo Pedro escreve a uma igreja, a irmãos, as igrejas que sofriam perseguição. Na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 13, verso 14, ele diz: mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, Pedro diz, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso, Pedro diz, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Por quê? Ele diz no verso 17, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. É melhor sofrer servindo a Cristo. É melhor sofrer servindo ao Senhor do que fazendo o mal, do que pecando, do que se rebelando, do que satisfazendo o desejo da carne, do que satisfazendo a concupiscência da carne. Sofremos, irmãos, porque as evidências de uma vida com Cristo incomodam aqueles que vivem em pecado e são moralistas. Porque existe o ímpio, né? O ímpio mergulhado no seu pecado descaradamente. Mas existem os moralistas como os principais sacerdotes. Aqueles que querem manter a aparência. E que está tudo muito bem. Como sepulcros caiados, né? Bonito por fora, mas por dentro imundícia. Por dentro podridão. Quando um crente age e ele mostra, como Lázaro, eu estava morto, mas o meu Senhor me ressuscitou. Quando um crente aparece, piedoso, tanto o ímpio como o moralista, na verdade, os dois grupos são ímpios, né? Estou separando aqui didaticamente. Tanto aquele que descaradamente vive em pecado como o moralista vão se opor ao crente. Porque eles não suportam as boas obras do crente. Eles não suportam o testemunho real como esses principais sacerdotes não suportavam a presença de Cristo e não suportavam a presença de Lázaro, que tinha sido objeto da graça do Senhor Deus. A minha oração, irmãos, eu concluo dizendo que estejamos contentes ao servir a Cristo e em sabermos que Ele nos guarda no sentido mais amplo possível. Eu não acho que a maioria aqui esteja sofrendo, não. Pode estar, mas não sei.
por causa da nossa liberdade. Né? Mas talvez haja um ou dois que no emprego esteja sofrendo algo por ser crente. Né? Algo por dizer, não, eu não posso fazer isso. Ou com um vizinho. Não vai bater papo com o vizinho, porque o vizinho só tem conversa de ímpio. Não vai estar numa reunião em família tantas vezes, porque a família é ímpia. Não dá para manter comunhão. Existem ímpios e ímpios, né? Famílias que são mais receptivas para o Evangelho. Embora não sejam cristãos, mas deixam o crente à vontade. Como a minha, por exemplo, graças a Deus. Meu pai. Mas existem famílias que são perversas mesmo. E que não aceitam de modo nenhum o crente. E nesse sentido, esse crente tem que perder essa amizade. Ele tem que sofrer nesse sentido. Irmãos, eu dizia que estejamos contentes em servir a Cristo. Embora saibamos que vão nos perseguir, mas estejamos contentes sabendo que alguém pode até nos perseguir. Alguém pode até querer e pode até conseguir destruir o nosso corpo. Pode até conseguir destruir a nossa mente. A mente aqui eu me refiro à tristeza, que às vezes nós sofremos por sermos crentes. Alguém pode até conseguir isso, da tristeza, tirar podemos perder bens, podemos perder salários altos, porque somos crentes e não vamos abrir mão da nossa fé e vender a nossa fé. Eles até podem fazer isso, mas eles jamais conseguirão eliminar a nossa fé. Eles jamais conseguirão eliminar a união que nós temos com Deus. A eternidade que nós recebemos em Cristo. E se compararmos essa era com a era por vir, irmãos, o que é perder algo? O que é sofrer algo? Não precisamos ter medo dos homens maus. Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 28, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A esse nós servimos. É o Senhor dono da vida. Aquele que dá a vida. Aquele que tira a vida. Aquele que dá a vida eterna. Aquele que manda homens para o inferno eterno. É a esse que tememos. Foi esse que nos salvou. Foi esse que nos ressuscitou. Eu disse no início. Penso que precisamos compreender um pouco o que é sofrer algumas consequências negativas por causa de Cristo. Cristo nos chamou para isso. Na escola, na universidade, no trabalho, nós somos taxados. Ou santarrões, ou qualquer coisa assim. Ou só quer ser, ou o melhor, ou que não se entrosa com ninguém. Mas Deus sabe que é por causa de Cristo. Queremos agradar ao nosso Senhor. Queremos agradar àquele que nos ressuscitou, que nos deu nova vida em Cristo, que nos tem trazido para si mesmo. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vou pedir ao presbítero Isoênio que escolha um cântico. Vamos louvar o Senhor. Enquanto louvamos, eu peço ao pastor Armando que venha à frente, os presbíteros também, para administrarmos a Santa Ceia. De Cânticos, número 18.